Boa noite, irmãos. Graça e paz. Que o Senhor esteja nos abençoando nessa noite, trazendo para nós a nossa reflexão a respeito da palavra do Senhor. Continuamos com os nossos estudos bíblicos. Nós já estudamos Romanos do capítulo 1 até o capítulo 4. Já encerramos o capítulo 4 e agora começamos o capítulo 5 de Romanos. Eu quero te convidar a abrir, onde você estiver, a sua Bíblia, no capítulo 5 do livro de Romanos. Nós vamos, como eu vou explanar, como eu quero expor os versículos de acordo com seus temas, de acordo com aquilo que o apóstolo Paulo queria para aquela igreja de Roma. Então, nesse primeiro momento, eu quero que nós leiamos do capítulo 5, então, os versículos de 1 a 5, que nos traduzem a confiança em Deus. Romanos capítulo 5, versículo 1 até o versículo 5. Eu pretendo, nessa noite, ir até o versículo 11, e no próximo estudo bíblico a gente completa, então, o capítulo 5. Hoje nós estudaremos o capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 11. Nessa nossa primeira reflexão, nesse primeiro compartilhamento da palavra, nós vamos olhar então para os versículos 1 ao versículo 5 do capítulo 5 do livro de Romanos. Nós sabemos que Paulo escreveu à igreja de Roma, uma igreja que ele não fundou, uma igreja que ele não conhecia, que ele tinha desejo de conhecer e ampliar os horizontes da sua pregação aos gentios. Então, ele escreve a igreja de Roma constituída de judeus e também de gentios, mais gentios que judeus, judeus convertidos. E nós sabemos que era uma igreja que tinha ou estava edificada num ambiente muito difícil, muito complicado, que era a cidade de Roma. Uma cidade que tinha grandes problemas morais, que tinha grandes problemas para o enfrentamento da igreja naquele local. A igreja se encontrava precisando de doutrina, e Paulo veio doutrinar nessa igreja, talvez com seu livro mais completo. O livro mais, talvez, todos são importantes, mas dos escritos por Paulo, talvez um dos mais importantes livros, porque fala justamente sobre salvação, fala sobre a diferença entre judeus e gentios, fala sobre a igreja e fala principalmente sobre a justificação pela fé, também tema do livro de Gálatas, que ele escreve aos Gálatas. Mas nós vimos que Paulo insiste com os irmãos judeus que os gentios também têm parte com Deus, de que Deus não faz acepção de pessoas, de que os judeus, apesar de terem o privilégio de terem recebido a lei, o privilégio de serem o povo escolhido de Deus, muitos deixaram esse privilégio, perderam esse privilégio, porque não aceitaram, não tiveram fé naquilo que a palavra ensinava, naquilo que o Senhor Jesus veio trazer como salvação. Então, os judeus perderam a oportunidade de louvar e engrandecer o nome do Senhor Jesus. Então, os judeus, ainda em Roma, certamente tentavam doutrinar os gentios na sua fé, e para isso eles usavam então todos os argumentos a respeito da sua fé, dos seus costumes, e queriam que os gentios também absorvessem esses gentios. Paulo vai dizer que não é assim, não é? Que todos têm direito diante de Deus depois que apresentam a fé em Cristo e que são iguais, e depois ele vai falar sobre, então, nesse capítulo 5, a respeito da justificação pela fé e a paz com Deus. Então, no capítulo 4, ele fala sobre Abraão, sobre a fé de Abraão, que lhe deu a justificação. No capítulo 3, ele fala sobre justificação pela fé em Jesus Cristo, essa conversão necessária. E agora, no capítulo 5, ele vai falar sobre a justificação pela fé e paz com Deus. E ele começa dizendo, então, nos versículos 1 até o versículo 5 do capítulo 5 de Romanos, ele começa a dizer assim: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a essa graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus.
E não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança experiência, e a experiência esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi otorgado. Paulo está falando exatamente da justificação pela fé. Ele está dizendo que essa paz com Deus, conquistada por aqueles que creem ser Jesus o Filho de Deus, ela é alcançada mediante a fé. E essa paz que vem com Deus é a reconciliação feita no sangue de Cristo, que nos perdoa os pecados e nos livra da culpa do pecado e que nos transmite essa possibilidade de sermos adotados como os filhos de Deus. E aí, ele diz que nós obtivemos esse acesso a essa paz com Deus através de Cristo Jesus, né? E estamos firmes nessa graça, gloriamos na esperança da glória de Deus. E diz que, apesar das tribulações, apesar das dificuldades que provavelmente a igreja de Roma estava enfrentando e também as igrejas de modo geral enfrentam, ele diz que a gente precisa se gloriar nas próprias tribulações, nas próprias dificuldades, porque a tribulação produz perseverança. Vamos falar sobre isso um pouco mais adiante. Ele fala que a perseverança, ou seja, o ato de perseverar, de permanecer crendo, traz experiência. Ou seja, nós passamos pelas provas através dessa perseverança e isso nos traz experiência. Experiência de luta, experiência de paz, experiência de tribulação, experiência de sofrimentos, mas experiência que a perseverança produz. E ele diz que a experiência produz esperança. Aquele que conhece o Senhor, que está firme nos braços do Senhor Jesus, apesar das dificuldades, ele persevera, ele adquire experiência e através dessa experiência ele adquire a esperança. Ele aprende a esperançar no Senhor, a ter de fato aquela motivação de continuar crendo no Senhor Jesus, mesmo que as coisas estejam adversas. Ele diz que a experiência não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo. De fato, é o Espírito Santo da promessa, o selo que temos no nosso coração e que será conferido por Deus na eternidade, pelo Pai na eternidade. Esse Espírito Santo é que traz e que mexe o nosso coração, que derrama no nosso coração essa paz, essa esperança, essa confiança de continuarmos lutando pela fé que uma vez nos foi dada por Cristo Jesus. E esse Espírito Santo nos é otorgado pelo ser de Deus. Então, quando nós nos aproximamos do capítulo 5, desse versículo de 1 a 5, nós vemos que o que Paulo está dizendo é que quando o homem é justificado pela fé, ele adquire a paz com Deus, ou a reconciliação com Deus. Nos traz esse capítulo, da parte do apóstolo Paulo, além de uma complementação do seu discurso à igreja romana sobre a justificação pela fé, nos traz um verdadeiro estímulo à demonstração de confiança que o crente deve ter no Senhor Deus. A confiança da fé, a aceitação de Deus por sua palavra, faz aquilo que o esforço por realizar as obras da lei nunca pôde fazer, nem poderá jamais fazer. Ela dá ao homem essa confiança da fé, a aceitação de Deus pela palavra de Deus, dá ao homem paz com Deus. Antes que viesse Jesus e antes que o homem aceitasse como verdadeiro aquilo que Jesus disse a respeito de Deus, ninguém pôde jamais ter um entendimento aceitável acerca de Deus. Alguns chegaram a ver Deus não como supremo bem, mas como supremo mal. Outros viram Deus como completamente estranho, impossível de ser achado, totalmente inalcançável. O homem jamais teria a oportunidade de se aproximar de Deus. Essa era a visão que havia a respeito de Deus. Somente quando nós nos damos conta de que Deus é o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, nós chega à nossa vida essa intimidade com Deus, essa nova relação que Paulo chama então de justificação. Somos justificados por meio da fé.
Então, por meio de Jesus Cristo, diz Paulo, nós temos entrada na graça na qual nós permanecemos firmes. O termo que Paulo usa aqui para essa justificação é a palavra grega prosagoge. É um termo que implica duas figuras. Em primeiro lugar, esse termo era comum para referir-se à introdução ou apresentação de alguém perante a presença da realeza. Se alguém ia ser apresentado, então, à realeza, ao rei, era a prosagoge, já era essa justificação, essa pessoa iria ser apresentado a essa realeza. É o termo comum para referir-se à aproximação do adorador de Deus. É como se Paulo então dissesse assim: Jesus nos introduz à própria presença de Deus. Jesus nos abre a porta à presença do Rei dos Reis. E quando essas portas se abrem, o que nós achamos é graça. É graça. Não condenação, nem juízo, nem vingança, mas a pura, imerecida, não motivada, incrível bondade do nosso Deus. Paulo está dizendo, Cristo Jesus, ele providencia colocar o seu servo, aquele que crê nele, por meio dele, essas pessoas são apresentadas à graça de Deus, à misericórdia de Deus. Essa incrível bondade de Deus demonstrada pelos seus filhos. Mas esse termo prosagoge também tem outra figura. No grego posterior, no grego mais atual, ele é o termo usado para referir-se ao lugar onde atracam os barcos. É o termo para enseada ou para porto. Na realidade, nesse sentido, significa que por mais que nós tentemos depender dos nossos próprios esforços, nós somos varridos pela tempestade, como marinheiros que enfrentam um mar que ameaça destruí-los totalmente. Mas agora que ouvimos a palavra de Cristo, alcançamos, enfim, o porto da graça. Passamos a depender não mais do que nós podemos fazer por nós mesmos, mas sim do que Deus tem feito por nós. Por meio de Jesus Cristo, nós entramos na presença do Rei dos Reis. Por meio de Cristo Jesus, irmãos, eu e você entramos no porto da graça de Deus. É isso que Paulo está dizendo a eles. Vocês não mereciam. Não havia em nós nenhum merecimento. Mas nós somos apresentados ao Rei pelo Filho do Rei. E pelo Filho do Rei, nós entramos no porto da graça do grande Rei, do eterno Deus. Tudo isso é verdadeiro, tudo isso é glorioso, mas o certo é que nessa vida, como diz a palavra de Deus, como nos diz o próprio Paulo, há tribulações. Os cristãos se acham em situação difícil. Era difícil demais ser cristão em Roma. A tribulação, diz Paulo, produz paciência. Tribulação, tilipsis, significa pressão. Muita coisa pode fazer pressão sobre os cristãos, nós sabemos disso. Os cristãos em Roma sofriam muita pressão, por isso a palavra de Paulo era uma palavra de esperança para o coração dos cristãos naquela época. E por causa disso nós podemos trazer para a nossa época uma palavra de paz, de consolação, uma palavra, irmãos, que nos compele, que nos constrange a nos mantermos unidos ao Cristo Redentor. Tilipsis, tribulação, significa pressão. A privação, a necessidade, as circunstâncias adversas, o pesar, a perseguição, a impopularidade, a solidão. Irmãos, quantas pressões aqueles cristãos, irmãos de Roma, estavam sofrendo e quantas pressões nós sofremos hoje como o povo que acredita no Senhor. Quantas pressões, irmãos, vêm da nossa própria casa, quantas pressões nós sofremos de outras pessoas.
circunstâncias que nos fazem com que as pessoas olhem para nós e dizem, mas você não crê em Deus, você não tem certeza de que Deus está com você, por que você está sofrendo tudo isso? Quantas cobranças, quantas pressões temos sofrido hoje em dia? Toda essa pressão, diz Paulo, produz paciência. Não sei se você é alguém paciente, mas Paulo diz que essa pressão, toda essa dificuldade das tribulações, todo esse tilipsis que vem sobre nós, traz para nós perseverança. Traz para nós paciência no sofrimento. Paulo usa uma outra palavra para perseverança. Se tilipsis é a palavra grega para tribulação, hipomone é a palavra grega para perseverança. Hipomone é mais que fortaleza, irmãos. Perseverança é mais do que ser forte. Hipomone é o espírito que pode vencer o mundo. Não é um espírito que resiste passivamente às dificuldades, mas é aquele que vence, que conquista ativamente as provas e tribulações da vida. É pela hipomone que nós podemos responder com coragem aos desafios da nossa vida, não apenas esperando o tempo resolver tudo, irmãos, mas partindo, lutando, nos expondo, fazendo com que sejamos ativos na palavra do Senhor. Beethoven, quando ele foi ameaçado pela surdez, não é? Era a prova mais terrível para um músico. Imagine um músico surdo, era difícil, seria difícil, como é difícil hoje. Ele disse assim, quando ele foi ameaçado pela surdez, ele disse assim, agarrarei a vida pelo pescoço. Eu vou a plenos pulmões. Isso é hipomone. Não é o espírito que se deita e permite que o cubram as águas. É o espírito que enfrenta as coisas e as supera. Eu desejo que nessa noite você tenha em si mesmo esse espírito, esse hipomone, que é mais que fortaleza. É o espírito que enfrenta as coisas, que supera as adversidades. A perseverança ou paciência, continua Paulo, produz experiência ou prova. A palavra é dokimé. Dokimé. Experiência. É utilizada para referir-se ao metal que foi substituído ao fogo para tampá-lo de todas as suas impurezas. A Bíblia fala muito sobre acrisolar a prata. É usado, essa palavra dokimé, ela é usada como o ato de cunhar moedas, da maneira como nós usamos o termo acrisolar. Descreve algo do qual se eliminou toda liga de impurezas. Quando se enfrenta a tribulação, tilipsis, com hipomone, com perseverança, adquire-se a experiência, o dokimé. E o homem emerge da batalha mais forte, mais puro, melhor e mais perto de Deus. O que eu desejo para nós, irmãos, é que essas palavras de Paulo calem profundamente no nosso coração. Nós precisamos emergir dessa situação muito mais forte do que nós entramos nela. É preciso que a palavra de Deus faça isso conosco. A experiência, continua Paulo, produz esperança. Dois homens podem enfrentar a mesma situação, ou uma situação igual. Uma pode levar esse homem ao desespero e pode animar o outro para realizar ações triunfantes. Para um pode ser o fim da esperança, para o outro pode ser um desafio de grandeza. Irmãos, quantos desafios estão à frente da igreja? Quantas pessoas precisam ter essa experiência que produz esperança? Para que nós não sejamos um daqueles que sejam eliminados pelo desânimo, pela incompetência, pela falta de coragem, pela falta de decisão, mas nós precisamos ser aqueles que olhamos para as coisas como um desafio que afronta a nossa grandeza,
a grandeza da ação de Cristo Jesus em nós. Ela corresponde à diferença que existe no interior do homem. Se esse homem se deixou converter em um ser fraco, impotente, frouxo, se ele tiver deixado que as circunstâncias o abatam, se ele se deixou afligir, rebaixar pela aflição, então ele preparou a si mesmo de tal maneira que quando sobrevém o desafio da crise, ele não pode fazer outra coisa, irmãos, a não ser se desesperar. Não há outra solução. Ele fez a si mesmo fraco, ele deixou-se vencer pelo desânimo. O que Paulo diz é, olha, olhando para a tribulação, vocês precisam que essa tribulação produza perseverança, que a perseverança produza experiência, que a experiência produza esperança, para que vocês não se desesperem quando chegar o dia mau, quando chegar as dificuldades. Se por um lado, um homem enfrenta a vida com a fronte erguida, e enfrentando essa vida ele conquista coisas, então quando sobrevier o desafio, ele vai enfrentar com os olhos inflamados de esperança, cheios de esperança. O caráter que aguentou a prova sempre emerge com a esperança. Irmãos, nós somos o povo da esperança. Nós somos o povo acrisolados pela tribulação. E ao invés daquilo que o inimigo achou que podia, ou que pode trazer para nós através da tribulação, o desânimo, o sofrimento, a desesperança, não. Essa tribulação produziu em nós perseverança, nós somos um povo perseverante. E essa perseverança conquistou para nós experiência. E nessa experiência com Cristo, nesse sofrer com Cristo na nossa vida, nessa continuação da nossa fé em Cristo Jesus, nós somos o povo que tem esperança. O Marcayan escreveu assim: as esperanças humanas em que os homens põem seus corações se fazem cinzas ou prosperam. Mas mesmo quando prosperam, são como a neve sobre a face poeirenta do deserto. Brilha uma horinha ou duas e vai embora. Essas são as esperanças humanas, irmãos, que não foram fundadas, não foram acrisoladas pelas próprias tribulações. Quando a esperança do homem está posta em Deus, não se pode tornar pó e cinza. Quando a esperança do homem está posta em Deus, irmãos, ela não pode ser frustrada. Quando a esperança do homem está posta no amor de Deus, ela nunca pode ser uma ilusão, porque Deus nos ama com um amor eterno, que está respaldado pelo seu poder eterno. O amor eterno de Deus é respaldado pelo seu completo poder. Ele poderia não nos amar, ele poderia não ser misericordioso conosco, ele poderia deixar qualquer coisa que nós sofrêssemos sozinhos, mas ele nos ama com amor eterno, porque o seu poder respalda o seu amor. Paulo finaliza então os 5 primeiros versículos, afirmando que toda esperança humana não sofre de confusão, posto que o amor de Deus é derramado em nosso coração por uma profunda inserção feita pelo Espírito Santo, que nos foi otorgado pela ação maravilhosa, bondosa, única e irreversível de Jesus Cristo. O amor de Deus é que nos faz vencer. E nós somos agraciados com esse amor que nos faz vencer, sendo justificados pela fé e tendo paz com Deus por meio de Cristo Jesus. Então, o versículo de 6 a 11, Paulo vai falar sobre a prova final do amor. Ele está falando sobre o amor de Deus. Está falando que nós somos justificados mediante a fé, que nós temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, e por causa disso, por esse contato com Deus, por esse sermos de Deus, nós temos esperança da glória de Deus. E agora no versículo 6 ao versículo 11, ele vai falar sobre a prova final do amor de Deus. Olha o que ele diz: porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que, pelo bom, alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores.
Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida ou por sua ressurreição. E não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Irmãos, o fato de que Jesus morreu por nós é a prova final do amor de Deus. Seria muito difícil conseguir que um homem morresse por alguém justo. Seria possível persuadir alguém, talvez, a morrer por um bom e grande princípio. Alguém poderia ter tão grande amor que fosse movido a dar a sua vida por um amigo. O maravilhoso de Cristo Jesus é que morreu por nós quando ainda éramos pecadores, homens maus, numa situação de inimizade, de hostilidade contra Deus. Não há nenhum outro amor, em nenhum outro lugar, que pode fazer mais do que isso. Alguém morrer por quem definitivamente não merece. Não foi para salvar homens bons que Jesus morreu. Eram pecadores. Não foi para resgatar amigos de Deus que Cristo morreu. Eram homens que estavam em inimizade com Deus. Eram inimigos de Deus. Foi por eles que Cristo morreu. Paulo avança um passo a mais. Ele diz que por meio de Jesus Cristo, nossa situação com Deus foi mudada. Pecadores como éramos, fomos postos em uma correta relação com Deus. Cristo mudou nossa situação. Mas isso ainda não é suficiente. Ele diz ainda que Cristo, e que essa relação, que esse esforço, e que essa morte de Cristo, não só precisa mudar a nossa situação, precisa mudar o nosso estado. O pecador salvo não pode continuar sendo pecador, ele precisa chegar a ser um homem bom. Agora, a morte de Cristo mudou nossa situação. Mas a ressurreição de Cristo, a ressurreição do Senhor Jesus, muda não apenas a nossa situação, mas muda o nosso estado. Ele não está morto, Cristo vive. Ele está conosco para sempre, para nos ajudar, para nos guiar, para nos dirigir, para nos encher com seu poder, de modo que sejamos capazes de vencer a tentação, para revestir nossas vidas com algo do seu resplendor, se vivemos para sempre em sua presença ressuscitada. Ele mudou nossa situação com relação a Deus, mas ele pode mudar também o nosso estado. Ele começa pondo os pecadores em uma correta relação com Deus, reconciliados com Deus, quando ainda são pecadores. E ele continua, por causa da sua graça, fazendo a esses pecadores capazes de renunciar ao pecado e chegar a ser homens bons. Precisa mudar o nosso estado. Isso fala da nossa santificação. Cristo faz a nossa justificação e ela é um ato de tribunal. Cristo declara àqueles que creem nele que são agora justificados. Mas agora, com a sua ressurreição, Cristo faz com que nós mudemos de estado. Agora nós podemos vencer o pecado. Agora nós podemos chegar a ser homens bons. A mudança da nossa situação é a justificação. Isso é quando começa todo o processo de salvação. A mudança do nosso estado é a santificação. Isto é, quando o processo de salvação continua, para não terminar até que vejamos o Senhor face a face e sejamos semelhantes a Ele. A salvação, essa santificação, que é agora um processo que precisa conseguir continuar seguindo na minha e na sua vida, para que nós possamos ver Cristo face a face, para que nós sejamos semelhantes a Ele,
cada dia mais próximos do Senhor. Isso é mudança de estado. Não somos mais aqueles mortos nos nossos delitos e pecados, isso está encerrado. Agora nós fomos vivificados no poder de Jesus Cristo, no poder da cruz. E precisamos caminhar em santificação para sermos semelhantes a Deus. Há aqui algo de extraordinária importância que você precisa dar sua atenção. O processo total de salvação, a vinda de Cristo, a morte de Cristo, a ressurreição de Cristo provam o amor de Deus por mim, por você e por muitos outros. A palavra do Senhor, João capítulo 3, versículo 16, nos ensina que todo aquele que crê no Filho de Deus será salvo pelo amor de Deus. Cristo não veio para mostrar que o Deus irado do Antigo Testamento mudou em relação ao ser humano. Deus nunca mudou. Alguns pensam que o Deus do Antigo Testamento não é o Deus do Novo Testamento, porque um vem com misericórdia no Novo Testamento e o outro com justiça. Mas Cristo não veio mostrar para nós que Deus mudou de atitude em relação ao ser humano. Todo o processo de Gênesis a Apocalipse brota do amor de Deus. Todo o processo, irmão, toda a vida, toda a existência, todo o projeto de Deus para a humanidade brotou do amor de Deus. Você brotou do amor de Deus. Coloque isso no seu coração. Não se deixe influenciar por outras coisas. Não se deixe convencer, pelo contrário, todo o processo brota do amor de Deus. Nasce do amor de Deus. Vive do amor de Deus. Jesus não veio para mudar a atitude de Deus. Ele veio para mostrar qual é e qual foi sempre a atitude de Deus para com os homens. Deus sempre amou o homem com um amor de sacrifício, e Ele sacrificou o seu próprio Filho como oferenda, como aquele que foi oferecido, aquele que foi morto naquela cruz, entregue em favor dos meus pecados, morto para pagar o preço que eu não poderia pagar. Ele veio para provar aos homens incontestavelmente que Deus é amor. Deus é amor. João fala isso nas suas cartas. Deus é amor. Pleno amor. Irmãos, eu quero encerrar dizendo o seguinte a respeito dessa linda passagem da Escritura. Quando nós somos justificados, mediante a fé, nós temos paz com Deus por meio do exercício da nossa fé em Senhor Jesus Cristo. E assim nós somos capazes de passar pelas tribulações. Talvez Tiago dizendo que é bom passar por tribulações, talvez fosse essa história aqui de Paulo. Porque quando nós passamos pelas tribulações com a nossa fé intacta, com a nossa coragem posta à prova, Paulo diz que a nossa tribulação produz perseverança, e sendo perseverantes nós adquirimos experiência, e com a experiência nós adquirimos esperança na ação gloriosa, bondosa, maravilhosa do Senhor Jesus. Ele diz assim, sabe por que isso? Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, pecadores, maus, mortos nos nossos delitos e pecados, Cristo morreu a seu tempo pelos ímpios. E a morte que Cristo dá, e a morte que Cristo oferece, como fator decisivo de fé, prova o grande amor do Pai para conosco. Antes de Deus ser injusto ou mau, vendo seu Filho morrer na cruz, Ele é extremamente bom
Ele é amor, porque nos amou quando ainda éramos inimigos de Deus. Irmão, encha o seu coração de paz. Encha o seu coração de coragem. Tribulações vão existir do começo ao fim da existência. Nossos filhos, talvez alguns ainda nem nasceram, não é? Alguns irmãos ainda vão ter filhos. Os nossos netos, alguns irmãos ainda vão ter netos. Talvez, irmãos, filhos dos nossos netos e bisnetos, tataranetos, vão precisar entender que você foi corajoso para enfrentar decididamente toda e qualquer tribulação, todo e qualquer sofrimento, toda e qualquer causa adversa que você enfrentou, te fortificou para que você pudesse testemunhar da sua fé e do grande amor de Deus por sua vida. Deus abençoe você, Deus nos abençoe. Até o próximo estudo bíblico, querendo Deus. Nós vamos continuar depois então, Romanos capítulo 5, a partir do versículo 12. Vamos falar sobre Adão e Cristo, sobre essa palavra que Paulo traz para nós e traz à igreja de Roma. Então eu quero que nessa noite você fique com essa palavra. Creia em Deus, fortifique o seu coração, lute contra as tribulações e contra as situações adversas, porque Cristo venceu o mundo para nos provar, para nos mostrar o amor de Deus por nossas vidas. Deus te ama com um amor que você jamais vai poder entender. Deus ama você e ama a sua família com um amor que vocês jamais vão poder merecer. Deus ama você, sua família, a sua igreja, a sua comunidade com um amor perdoador, com amor que nos constrange a obedecermos a sua voz. Hoje, se ouvirdes a voz de Deus, não murmureis, não desobedeçais. Deus abençoe o seu coração, da sua família. Eu vou orar por você, mas antes de orar, eu vou pedir a você novamente, vá até o canal do YouTube, Pastor Belmiro Campos, faça lá a sua inscrição, toque o sininho para receber as notificações, para que possamos atingir um número tal que possam essas gravações serem feitas online, para que você tenha diretamente no horário em que eu estiver fazendo essa gravação, você possa receber. Deus abençoe seu coração, sua família, e tenha uma semana abençoada no poder de Deus. Vamos orar. Ó Deus bendito, louvado, engrandecido seja o nome do Senhor. Ó Deus, nós reconhecemos que o Senhor nos justificou pela fé que nós demonstramos no Filho de Deus, no Teu Filho amado, Senhor Jesus Cristo. E que o Espírito Santo do Senhor derramou em nosso coração um amor muito grande. O Teu Filho nos reconciliou contigo. E por isso, ó Deus, por meio de Jesus Cristo, nós podemos vencer todas as batalhas. Nós podemos vencer a eterna batalha contra o pecado, nesse processo de santificação, nesse processo que muda o nosso estado diante do Senhor. Se a santificação, ó Deus, nos muda, transporta, ó Deus, para junto do Senhor, nos justifica e nos faz capazes de receber o grande amor do Senhor. Nós precisamos apresentar, ó Deus, seja conosco, para apresentarmos ao Senhor um processo de santificação que seja digno de aceitação por meio do Senhor, pela força do Espírito Santo que atua, que nos foi otorgado e que atua em nosso coração. Obrigado, Deus, que o Senhor abençoe a todas as famílias da igreja, a todos os irmãos e a todos os amigos, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe, irmãos. Até a próxima, querendo o Senhor Jesus, trazendo para nós a alegria do reencontro. Deus abençoe.